graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas. Pode soltar aí o PowerPoint. Essa é a minha família. A Débora está lá na Refúgio, trabalhando. Ela tinha responsabilidades lá, mas ela manda um abraço para todo mundo. E o João Lucas ali. Lindo de gravata, né? Não eu, o João. João, quando a gente saiu daqui em 2017, fomos enviados lá para Itapecerica, a gente apresentou ele em novembro de 2017 com 5 meses. Ele está com 4 anos e meio agora. Graças ao nosso Deus, crescendo em saúde aí. Essa é a nossa família, e essa é a nossa família também. Comunidade Batista Refúgio, em Itapecerica da Serra, nossa igreja. Né? Muitos aqui conhecem como Iblis, Igreja Batista Refúgio, em Itapecerica da Serra. Muito longo, muito difícil de falar. E a gente tem usado Comunidade Batista Refúgio, até por conta do registro, quando a gente foi registrar já tinha uma igreja com o nome Igreja Batista Refúgio, né? E porque nós somos comunidade mesmo, né? Comunidade de Jesus, atuando na comunidade do Jardim São Marcos em Itapecerica da Serra, nessa comunidade global, né? Então a gente é comunidade. E essa é a nossa igreja organizada, organizamos ela agora, e no dia 3/7 foi a assembleia de fundação da igreja, 25 membros fundadores, então nós já estamos organizados aí como igreja, ali está a fotinho da assinatura ali, o dia da assinatura, o registro oficial, é bênção, esse grupo tem servido a Deus, tem servido aquela comunidade. Em 2020, 2021, nesse 1 ano e meio aí, nós tivemos alguns batismos, né, algumas pessoas chegando por testemunho, por reconciliação, glórias ao nosso Deus. Só um detalhe, aquele senhor ali em cima, de branco, né, o mais alto, a esposa dele orou 27 anos pela conversão dele. E nós batizamos ele ano passado. O Rogério estava lá com a gente, né, Rogério? Estava lá no dia do batismo, foi bênção. Esse ano também tivemos mais batismos, e Deus tem nos abençoado, tem acrescentado pessoas aí para a nossa comunidade, né? Nós tivemos a nossa primeira turma de líderes formados na nossa Escola Bíblica Raízes para multiplicar. É o nível em que a gente prepara os líderes para o serviço na igreja, né? Como o portal avançado aqui, né? Eu não sei se ainda tem esse nome, mas parecido, né? E aí, então, nós formamos essa primeira turma de pessoas que estão aí trabalhando para a multiplicação da igreja, né? Para o alcance do evangelho. E esses irmãos aí estão trabalhando em 3 casas de paz. A gente acabou de concluir esse ciclo agora. Casas de paz, para explicar rapidinho, são como se fosse um grupo pequeno, um pequeno grupo, só que ele é evangelístico. O anfitrião de uma casa de paz é uma família de um incrédulo que abriu sua casa para que a gente possa orar por eles. Então a gente fez 7 encontros aí de casa de paz nessas 3 casas ali da nossa comunidade, né? Uma delas foi até numa chácara, para quem não conhece, lá onde a igreja fica, já é quase uma região de chácaras, então foi numa chácara mais afastado, tudo mais, mas Deus abençoou, levou pessoas, alguns tomando decisão para Jesus, querendo participar da nossa comunidade, e provavelmente Deus tem guiado para isso. Essas 3 casas de paz serão 3 grupos pequenos em 2022, né? E aí a gente vai continuar trabalhando com multiplicação, consolidação e discipulado desses queridos que estão recebendo o evangelho nas suas casas. Nós temos também o projeto ZAL, que é o nosso braço social. A gente trabalha com prevenção atuando em crianças e adolescentes que estão lá na comunidade, estão em situação de risco, né? Por conta do ambiente que elas estão, muitas vezes. É claro, tem muitas crianças que têm famílias estruturadas, mas em sua maioria não tem, e nós trabalhamos então evangelizando, porque o evangelho é a melhor prevenção possível, né? E aí também alcançando essas crianças e entrando em suas casas para poder alcançar suas famílias e ministrar nas suas casas, né? Então, essa foto é fresquinha, esse vídeo também de ontem de manhã, nós atendemos 45 crianças, foi o encerramento desse ano. Esse ano, por conta da pandemia, foi bem mais difícil fazer, mas a gente pretende voltar quinzenalmente atuando com essas crianças e desenvolvendo esse projeto para que ele seja constante, contra turno escolar e tudo mais que a gente quer fazer com as crianças lá da comunidade. É uma bênção. E por conta desse projeto, a gente tem alcançado e tem podido ministrar para 140 famílias da comunidade. A gente
Lembra que eu falei? Nós organizamos a igreja esse ano, 25 membros. Nós temos 50 frequentadores na nossa comunidade. Mas nesse último ano nós entregamos 830 cestas básicas. São quase 10 toneladas de alimentos lá para aquela comunidade. Glórias a Deus. Porque isso é obra de Deus, não é nossa. Glórias ao nosso Deus. Isso é obra do nosso Deus, não é nossa. Nós somos 50 pessoas. Né, mas Deus, e 50 pessoas da comunidade ali, muitos que não têm nem condição de cooperar, mas Deus tem abençoado e tem acrescentado, e a gente tem podido abençoar essas famílias, mais ou menos 80 famílias atendidas por mês, alguns meses menos, outros meses mais 80 famílias por mês, 140 famílias cadastradas e sendo ministradas. Nosso desafio com o prédio agora, eu vou aproveitar que estou com o microfone, Edgar, vou fazer um jabá aqui. Nosso desafio agora é terminar a organização, a documentação do prédio, tá? A gente tem um prédio para 120 pessoas, nós temos 150 cadeiras bonitas como essas aqui, tudo. Ainda não estamos enchendo o prédio, mas vamos encher logo logo, mas a gente precisa da documentação desse prédio, né? E para isso a gente precisa colocar os corrimãos com o laudo do engenheiro, tudo certinho. A gente não pode fazer tão simples quanto a gente queria, né? Esse custo ficou em R$22 mil, tanto com a última parte do engenheiro para documentação, quanto para os corrimãos, para os 2 andares e para todos os locais do prédio que tem corrimão, tá? Também a rampa de acesso ao prédio, tudo tem que ter os corrimãos no padrão. A gente tem esse desafio de R$22 mil aí. A comunidade aqui, o Horto, já abençoou a gente com R$5.400. Nós lá na Refúgio temos o compromisso, né, através das reservas e de uma promessa de fé que a gente fez, de R$7.400. Nós recebemos essa semana uma oferta de R$4 mil. Graças ao nosso Deus, uma missão americana fez essa oferta, né, e alguns outros têm aí feito promessas, estão tentando levantar recursos, mas precisamos ainda de R$5.200 quase. E eu vou aproveitar e fazer o jabá, pixpara@comunidaderefugio.com.br. Quer fazer? Faça. Deus te abençoe, faça com alegria e generosidade. R$5, R$10, R$5.000, fique à vontade. Mas que Deus te abençoe. E você vai estar cooperando para o reino, para a obra de Deus. Amém? Se precisar de mais alguma informação, mais algum detalhe, fala comigo. A liderança da igreja também tem meu contato. Fica fácil me achar também. E aí fiquem à vontade. Vamos para a nossa mensagem? Alelon uns aos outros, né? Vamos falar sobre comunidade, sobre sermos comunidade, sobre estarmos juntos, sobre edificarmos uns aos outros, sobre cuidarmos uns dos outros, sobre sermos igreja. E há um problema muito sério, eu vou começar falando do problema. É difícil, tem sido difícil ser igreja hoje em dia, a igreja não tem dado um testemunho de igreja hoje em dia. Eu coloquei essa imagem aí, talvez está um pouquinho pequeno. Na sua esquerda a gente tem um castelo que está levantando a bandeira do amor sem verdade. Na sua direita a gente tem um outro castelo que está levantando a bandeira da verdade sem amor. O lado esquerdo, então, seria o sistema do mundo, e o lado direito, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o problema? A gente está batalhando. O lado esquerdo critica a gente. Uma característica muito ruim da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, infelizmente, que a gente prega a verdade sem amor. Isso é uma realidade. A gente tem que pregar a verdade. A gente não pode deixar de pregar a verdade. Mas a gente prega a verdade sem amor muitas vezes. Lembrando que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, quer dizer, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades desse mundo. Nossa batalha é espiritual. Muitas vezes a gente batalha contra pessoas e não contra o mal, contra o pecado. Esse é um péssimo testemunho. Outra parte do péssimo testemunho, se você prestar atenção do lado direito, um dos guerreiros ali está apontando um canhão para o seu amigo ali de baixo. A gente tem batalhas internas, brigas internas, por ego, por gosto, por vontades. Isso é um péssimo testemunho para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um péssimo testemunho. A gente está batalhando externamente contra pessoas e internamente contra os irmãos, muitas vezes.
Isso é um péssimo testemunho para a igreja do nosso Senhor. Igreja não é o que, mas quem. A gente não está falando de coisas, a gente está falando de pessoas. A gente está falando do corpo de Cristo. Ser igreja é corpo, é organismo, é mais do que instituição. Eu não estou falando que ser instituição é ruim. Eu estou falando que é mais que isso. É um corpo que se organiza, mas é um corpo. Tem muito mais a ver com natureza, não com metodologia. Metodologia também não é ruim, mas é ferramenta, não é o propósito final. O propósito final é ser igreja, é ser corpo. Nós apresentamos uma pessoa, nós representamos uma pessoa. Através do Evangelho nós proclamamos uma relação com Jesus, é com uma pessoa, não é com uma coisa. É com uma pessoa. Nossa missão é relacional. O evangelho só acontece com pessoas. Eu sempre uso essa ilustração aqui. Eu gosto muito dessa ilustração. A gente fala que quer viver o evangelho, quer ser crente de verdade, mas não dá para fazer isso numa ilha deserta. Numa ilha deserta, a gente ora, canta e lê a Bíblia. Evangelho é amando o outro, é cuidando do outro, é disciplinando o outro, é corrigindo o outro, é desenvolvendo relação. O evangelho é relacional. É assim que a igreja funciona. Como cristãos, para viver uns aos outros, o alelon, devemos observar nossa vida cristã não como um evento, mas como uma jornada, onde, quanto mais me aproximo de Deus, mais sua vida em mim me aproxima do outro. Essa é a minha tese, é o que eu quero desenvolver com você hoje. É muito mais do que um evento. É uma jornada onde eu estou cada vez mais chegando perto de Deus, e essa proximidade de Deus me aproxima do outro. E a gente vai entender isso lendo Gálatas capítulo 5, versículos 13 até 26. A meta hoje era falar sobre o não fazer uns aos outros, que é não mentir, não provocar e não devorar. Devorar ou morder em algumas versões mais antigas. Quer dizer consumir, destruir, tá? O não provocar e o não destruir está em Gálatas capítulo 5. O não mentir está em Colossenses capítulo 3, mas eu vou ficar em Gálatas capítulo 5 porque a questão dos pecados da fala também estão apresentados aqui em Gálatas. Mentir, maledicência, ira. Então, vamos ficar em Gálatas capítulo 5, do 13 até o 26. Vamos ler agora, então? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de ter a sua voz na nossa língua, Pai. E
Agradecendo a isso, pedimos que sejamos transformados pela sua palavra, ó Pai, pela sua voz. Que teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio e transforme os nossos corações através da sua palavra, Pai. Apesar de mim, dos meus pecados, das minhas falhas, que o Senhor fale, que o Senhor haja, que o Senhor nos transforme. Em nome de Jesus, amém. Qual que era o problema da igreja de Gálatas? Gálatas provavelmente é a primeira carta que Paulo escreveu, a primeira epístola, né? Ali no ano de 49 depois de Cristo, no começo do seu ministério ali, antes do capítulo 15 de Atos, ali o Concílio de Jerusalém, provavelmente ele escreveu essa carta ali, e ele tinha que tratar um problema lá em Gálatas, né? Eles tinham o seguinte problema: eles estavam batalhando entre si, consigo mesmos e entre si, né? Com o próprio eu, sobre legalismo e libertinagem. Legalismo é você viver pela lei e entender que você é salvo pelo cumprimento da lei. Essa era a questão. Eles entendiam que Jesus era o Salvador e que Jesus morreu por nós, mas eles queriam acrescentar o cumprimento da lei do Antigo Testamento como mais um critério para sermos salvos. Então, através da fé e do cumprimento da lei. Eles estavam se colocando sob esse jugo, até pedindo que homens adultos se circuncidassem, cumprissem a lei para mostrar que eles eram do corpo de Cristo agora. Usando essa referência como quem era circuncidado no Antigo Testamento era do povo de Deus. Então essa era a exigência, era um legalismo, viver pelo cumprimento da lei. O outro extremo que acontecia em Gálatas era o contrário disso, que é, tá bom, já que eu sou salvo então, oba, festa. Se a graça me alcançou, agora eu vivo do jeito que eu quero. Essa é a libertinagem. Eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Esse era o problema dos Gálatas. A gente vê isso no versículo 13, por exemplo. A gente vê isso, é claro, antes, em outros pontos aqui do texto, mas no trecho que a gente está lendo, a gente está vendo aqui, ó, no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Carne aqui é a natureza pecaminosa. Não é o corpo exatamente, né? Mas a nossa vontade de pecar. É uma questão moral aqui, ética. Está falando da nossa, representando a nossa ética. E a nossa ética corrompida pelo pecado, né? Natureza pecaminosa, nós já nascemos em pecado, ela tem a tendência, a inclinação para fazer coisas erradas. Então ele está falando assim, não, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Depois no versículo 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Essa vontade de atender o eu, de fazer as coisas do meu jeito, sendo pelo legalismo ou pela libertinagem, promovia destruição mútua. Porque os pecados, eles são pessoais, mas eles têm consequências relacionais. Primeiro da sua relação com Deus, depois da sua relação com o outro. A lista que a gente vê de pecados aqui, ó, a partir do versículo 19, ó, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essa lista de pecados, ela é individual, quem comete é você, mas as consequências são relacionais. Por isso que ele fala assim, ó, vejam que não se devorem e não se destruam mutuamente. O atendimento à carne, a vontade de atender o eu, destrói a sua relação com Deus e com outras pessoas. E aí isso tem tudo a ver com o versículo 26, quando ele fala assim, ó, não sejam presunçosos, altivos, orgulhosos. Não coloquem você no trono da sua vida. No trono como rei soberano, aquele que quer ser atendido. Não façam isso, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Percebe que as consequências desses pecados são todas relacionais. Tem a ver com uns aos outros.
e tem a ver com a sua relação com Deus primeiro. Você ofende a Deus com o pecado. É isso que Paulo está tratando com os Gálatas aqui. Qual que é o nosso problema comparando com os Gálatas? O mesmo, não é diferente. Nosso problema é ter o eu sentado no trono da nossa vida. Nós somos egocêntricos. Nós queremos tudo para nós. Todos os nossos pecados têm a ver com a nossa vontade de atender o nosso eu. Os nossos ídolos são o nosso prazer. Eu quero aquilo que me dá prazer. Eu quero aquilo que atende às minhas vontades. Os nossos ídolos têm a ver com buscar paz para mim. Eu quero sossego. Eu não quero ninguém me incomodando. Eu não quero ouvir a voz de ninguém. Eu não quero contato com aquela pessoa. Eu não suporto fulano. Esses são os nossos ídolos. Tem todos a ver com o nosso eu. Nossos ídolos, um deles é a vontade de possuir, de ter. Eu quero, eu preciso. Black Friday é para mim. Vou aproveitar. Vou estourar o cartão. Nessa ninguém me segura. Aquela televisão pela metade do dobro é minha. É isso que a gente quer, é isso que a gente faz, a gente vive assim. Prestígio. A gente quer prestígio, quer reconhecimento. Eu trabalho numa empresa, né, do ramo de telecomunicações e naquele ambiente, uma das coisas que as pessoas mais estão procurando é prestígio e poder. Todo o mercado é assim. As pessoas querem ser reconhecidas como o melhor funcionário, o melhor projeto. Aliás, essa é uma das ferramentas de motivação que as empresas usam, né? Essa semana eu participei de um projeto que ganhou um prêmio de reconhecimento na Telefônica. Eu trabalho na Vivo, Telefônica do Brasil. Ganhou um prêmio no Brasil, como um projeto lá. E aí tem o meu nome lá e a minha foto na apresentação do projeto, que foi apresentado pelo presidente da empresa. A gente batalha com esse tipo de pecado, do poder, da liderança, do mandar, do alguém me obedecer, alguém fazer o que eu quero. Sempre é o eu no centro, sentado ali, naquele trono, sendo servido, sendo atendido pelas minhas próprias vontades. E aí então, com o eu no centro, eu busco coisas que vão satisfazer esse eu, que é pecaminoso, que tem a carne ali, tem a tendência da carne, do controle da carne, e quero atender essas vontades, então eu vou buscar. É a imoralidade sexual, a ira, a cobiça, a inveja. Eu vou buscar essas coisas, eu vou praticar isso, porque o eu é desesperadamente corrupto. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso problema. Mas qual que foi a solução que Paulo apresenta para a igreja de Gálatas, né? A primeira parte da solução que ele apresenta é o amor. Nos versículos 13 e 14 ele fala assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha que interessante isso. Quando ele fala de carne, ele não fala que o contrário para você batalhar contra a carne é santidade. Você está vendo ele falando de santidade aí? Ele fala de amor pelo outro. Porque os nossos pecados, eles são relacionais, eles se expressam de forma relacional. Eles sempre se expressam, o mais íntimo dos pecados, que é a lascívia, o desejo sexual descontrolado, ele é relacional também. Mesmo que a pessoa peque sozinha no quarto dela com o celular, ela está objetificando outra pessoa. O pecado é relacional. Ela está diminuindo outra pessoa a um objeto, outro ser que foi criado à imagem de Deus. Os nossos pecados são relacionais. A solução para isso é o amor. A batalha contra os nossos pecados, ela se apresenta, se expressa através do amor.
do amor pelo outro, do cuidado pelo outro, da valorização do outro, do respeito pelo outro. É assim que se expressa. Dizer que amar a Deus, como João fala, e não amar o seu irmão, é mentira. Não faz sentido. Não tem expressão de amor por Deus sem expressão de amor pelo outro. Nossa santidade passa pelo amor pelo próximo, porque os nossos pecados são relacionais. Então essa é a forma, ele fala, toda a lei, você quer cumprir a lei, quer atender a Deus, se resume num mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Na mesma medida como você já se ame, valorize o outro, ame o outro. É assim que você vence o pecado. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Então Paulo fala assim, no versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Primeiro ponto aqui é que isso é um mandamento junto com uma promessa, porque é um imperativo aí, o vivam, em algumas versões está andei, é um imperativo, é uma ordem. Cumpram essa ordem e assim vocês vencerão os desejos da carne. Vivam no Espírito, ou andem no Espírito. Por que a palavra andem aqui é importante? Porque é um processo, é uma caminhada, é você se submeter ao Espírito Santo o tempo todo. Para eles, andar era muito claro, essa ilustração, porque hoje a gente pega um carro e vai daqui na padaria em 5 minutos. Eu trabalho a 10 quilômetros da minha casa, de manhã eu faço 30 minutos nesse caminho, porque eu saio 6 horas da manhã, né? Se fosse 8 horas ia ser 2 horas, mas eu faço 30 minutos esse caminho, então eu não sinto esses 10 quilômetros, mas para a gente andar 10 quilômetros é uma caminhada, e andar então para aquele povo que fazia tudo a pé, não é todo mundo que tinha o recurso do cavalo e da carroça, é a melhor expressão. Andem no Espírito, caminhem, vivam a sua vida na dependência, na submissão do Espírito Santo, porque se não for dessa forma, vocês não são capazes de amar. Por isso que ele fala, por isso eu digo, andem no Espírito. Essa é uma forma, é a solução como Paulo apresenta. E esse andar no Espírito vai se expressar de uma forma, que é o que a gente vê nos versículos 22 e 23. Andar no Espírito vai gerar um fruto na sua vida. Qual que é o fruto de andar na dependência de Deus, de andar com Deus, de apontar a sua vida para Deus? Qual que é o fruto disso? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Andar no Espírito promove na sua vida a expressão daquilo que vence os desejos da carne. Se os desejos da carne são ira, maldade, ódio, aqui o andar no Espírito gera amor. Se é cobiça, porque você nunca está satisfeito, gera alegria aqui, o Espírito. Se é discussões, ódio, briga, gera paz. Se é irritabilidade, gera paciência. Andar no Espírito expressa aquilo que você precisa para vencer a sua carne, o pecado, de querer devorar o outro, de querer destruir o outro, de querer, como diz o texto, né, nas versões mais antigas, morder o outro, consumir o outro, de querer mentir para o outro para o seu próprio bem, de querer provocar o outro. Andar no Espírito gera em você um fruto que... Porque a gente vê no versículo 17 que não tem como habitar espírito e carne no mesmo lugar. Ele não está falando que dentro de você tem um monstrinho e um anjinho brigando um com o outro, tá? Não é essa a expressão aqui. Ele está falando que ou habita uma coisa ou habita outra. Ou é o espírito ou é a carne. Essa é a expressão. Quanto mais eu ando no Espírito e vivo o fruto do Espírito na minha vida, menos espaço tem para a carne habitar na minha vida e controlar a minha vida. É isso que ele está explicando aqui. Essa é a solução que ele dá para os Gálatas. Como é que fica para a gente isso aí?
A gente tem que encarar a vida cristã muito menos como um salto de paraquedas e muito mais como uma jornada. Uma jornada eu vou colocar como montanhismo. Sabe o que é o montanhismo? Aquele cara que faz aquela caminhada para chegar no topo de uma montanha. Um salto de paraquedas, a queda livre demora no máximo 1 minuto. Depois você tem 5 ou 6 minutos ali de queda até chegar ao solo, né? No paraquedas aberto. O propósito do salto de paraquedas é o salto, não é onde você vai chegar. Você não quer cair dentro de um vulcão, eu tenho certeza disso. O propósito é esse, mas não importa onde você vai pousar. Desde que você pouse com segurança, você saltou, e é isso que você queria. O montanhismo já é diferente. Você tem um objetivo que é chegar em um lugar, e você tem uma vivência para aquele lugar. Dependendo da travessia que você vai fazer, da trilha que você vai fazer, você pode ficar 1 semana caminhando. Você vive aquela experiência aos poucos. Cada dia, cada passo que você está dando está te levando para aquele objetivo maior. E você desfruta dessa experiência. Quem já fez algum tipo de trilha ou caminhada sabe que tem lugares que as paisagens são lindas. E cada passo que você dá, você vê uma paisagem nova. Aquela foto ali é a travessia de Teresópolis para Petrópolis. São 30 quilômetros. Nesses 30 quilômetros você vê umas paisagens como aquela ali, ó. Isso é o que vale nessa jornada. Nossa vida com Deus é a mesma coisa. Deus nos criou com um propósito de ter uma relação com Ele e de ter uma relação com o próximo através da relação com Ele. Só que o pecado destrói isso. Funcionou. Em Isaías 59, se você abrir comigo rapidinho, eu não vou ler os 8 versículos, mas eu quero ler pelo menos 3, depois você leia os outros, a gente vê, ó, Deus tem um propósito, Ele tem uma intenção de relacionar com a gente. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus tem intenção de relação com a gente. E aí ele continua, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Quebra nosso pecado, quebra a nossa relação com Deus. E aí ele vai continuar, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Os pecados aqui ofendem Deus, mas são relacionais. O sangue nas mãos é de outra pessoa. Você mente para outra pessoa. O pecado quebra a nossa relação com outras pessoas. E aí, então, que gera o que a gente lê aqui, né? O fruto dessa carne, desse pecado, gera essa lista de pecados que a gente vê aqui, dentre eles o morder uns aos outros, o mentir uns aos outros e o provocar uns aos outros. Essa relação quebrada ela acontece através da gente atender a carne, né? Como a gente atende a carne. Mas Deus é misericordioso e através de Cristo nós somos livres do pecado, da carne. A carne não tem mais poder em nós. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. O pecado não tem mais poder. Nós não somos mais escravos da carne. Em João, capítulo 8, versículo 36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 5 até o 7, diz que se nós morremos com Cristo, sendo representados com Ele na cruz, nós também fomos ressuscitados com Ele. E ressuscitados com Ele, quando isso acontece, morre o velho homem do pecado, e o pecado não mais nos escraviza. Olha que mensagem poderosa. A gente já vive nessa posição, isso é posicional. Só que a gente precisa desenvolver isso. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo fala para o povo de Filipos, para a igreja, desenvolver a sua salvação. O que quer dizer isso? É você pegar aquilo,
numa ilustração bem simples, uma mina de ouro, você cavar e tirar o ouro que já está lá. Quando você cava, você não faz o ouro surgir, ele já está dentro da mina. Você só extrai ele de lá de dentro. É o que Paulo fala para Filipos, para aquela igreja: desenvolvam a sua salvação, coloca isso de dentro para fora, vocês já têm a salvação. Mas ele fala, lá também no versículo 13, que para isso acontecer é Deus que faz, porque é Deus que efetua em nós, tanto o querer quanto o executar. Nós precisamos da dependência do Espírito, através de Jesus Cristo, para conseguir extrair a nossa salvação. Só que ainda existe a nossa responsabilidade, na nossa caminhada, não num evento, mas na nossa caminhada, de expressar a nossa salvação, através de coisas que a gente faz. É por isso, então, que é tão importante você estar na igreja, nas celebrações, porque lembra que o evangelho é relacional? Brasa fora do braseiro, apaga rápido. Você precisa estar no corpo, então, e participar das celebrações da igreja, dos eventos da igreja, vivendo igreja, através de pequenos grupos, através de escola bíblica, do portal, né? Você precisa disso, de pessoas, através do celebrando. Você precisa de pessoas para que você possa desenvolver a sua salvação na sua jornada, dependendo do Espírito Santo, para que você possa expressar amor, paz, alegria e vencer esses pecados que são relacionais e destroem a nossa relação, o nosso uns aos outros. Você precisa disso. É sua tarefa fazer isso. Não queira ser um desigrejado. O desigrejado não vive o evangelho. Você precisa do corpo de Cristo, porque você faz parte desse corpo. E uma parte do corpo fora do corpo morre sozinha. Corta um dedo aí e vê se ele dura muito tempo. O corpo vai sofrer demais e o dedo vai morrer em alguns dias. Na verdade, ele já morre na hora que você corta. Ele vai apodrecer em alguns dias, algumas horas. E assim, então, vivendo isso, praticando tudo isso, estando nessa jornada, subindo a montanha para mais perto de Deus, a gente vai desenvolvendo e vai dando fruto em nós: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A questão é, você precisa subir a montanha. Porque quanto mais perto do topo da montanha, que é chegando perto do nosso Deus, mais longe você fica do pecado que está lá embaixo. Lembra que não é uma batalha entre o espírito e a carne, é ou espírito ou carne. Quanto mais espírito, menos carne. Quanto mais você sobe a montanha e se aproxima de Deus, mais longe você fica dos pecados, da destruição, da mentira, do provocar, dos pecados que estão listados aqui. Então, andem no Espírito. Nós temos a bênção de já termos em nós o Espírito Santo. Paulo diz aqui em Gálatas, versículo 20 do capítulo 2, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso já aconteceu. Você já é salvo no Senhor Jesus Cristo. Você já tem o Espírito. Você precisa andar no Espírito. Praticar as coisas do Espírito. Andar nessa jornada em direção a Deus. Fazer coisas que façam com que o fruto do Espírito se desenvolva no seu coração. Não é mágica. Não é miojo que em 3 minutos está bom. É um cozimento bem longo. Eu tinha que falar de comida, não consigo ficar sem falar de comida. É um cozimento bem longo. Já tinha falado muito de esportes, né? E não é muito minha cara esportes. Vocês perceberam? Então agora eu tinha que falar de comida uma hora. Próxima vez eu vou trocar o paraquedas por miojo e o montanhismo por algum cozimento bem mais longo aí. Vou fazer isso. Mas é isso, não é instantâneo.
Você tem que praticar, você tem que andar no Espírito. É uma jornada. Não esqueça disso. E olha aqui, como ele conclui aqui o texto, né? Antes do último argumento ali que tem a ver com a parte do pecado, mas ele fala nos versículos 24 e 25, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ela já morreu, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, andemos também pelo Espírito. Irmãos, andem no Espírito Santo. Andem na sua comunhão com Deus. Pratiquem isso no seu dia a dia. Busquem coisas do alto, como diz em Colossenses capítulo 3, que é o texto que eu não usei aqui, mas fala do não mentir. Busquem as coisas do alto. Busquem as coisas de Deus, do topo da montanha, para que vocês possam dar o fruto do Espírito, e esse uns aos outros acontecer só a parte positiva, e não ter a mentira, não tem o provocar, não tem o morder, porque você não está preocupado com eu, mas com a sua relação com Deus, e o fruto disso que é a sua relação com o outro, restaurada. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, glórias ao Senhor pela sua palavra. Deus, nós, quando lemos a sua voz aqui falando conosco e vemos qual é a sua intenção de termos uma vida plena, uma vida maravilhosa, a gente percebe o quanto a gente tenta fugir disso, alimentando o nosso eu, Pai, alimentando as nossas vontades, e isso gera tanta intriga, tanta briga, tanta batalha de uns com os outros, gera mentira, gera ódio. Pai, eu peço por favor, tua misericórdia, Deus, que através do teu Santo Espírito que já habita em nós, nós saímos daqui transformados, Deus, desejosos de cada vez mais andarmos a nossa jornada, a nossa caminhada de fé, dependentes do Espírito Santo, para que assim nós possamos amar e expressar o fruto desse amor, desse Espírito em nós. E aí, esses pecados relacionais, que são sempre fruto do nosso pecado, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, eles não vão ter espaço nas nossas vidas, Pai. Que cada um aqui entenda a sua responsabilidade de desenvolver a sua salvação e buscar o Senhor, e buscar a sua presença, e buscar comunhão com o Senhor, e buscar contato com o Senhor, e caminhar na dependência do Espírito, para que assim a gente possa crucificar de uma vez por todas e destruir o espaço que a carne quer tomar em nós, Pai. Transforma, Deus, transforma os nossos corações, Pai, transforma através do teu Santo Espírito que já habita em nós, Pai. Eu peço misericórdia, Deus, transforma a nossa vida, que a gente entenda a importância da nossa relação com o seu e com o outro, Deus, que não tem vida cristã, não tem evangelho sem relacionamento, que a gente entenda isso e viva isso, uns aos outros que o Senhor propõe para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém.